Capítulo 814, Domínio de Trovões dos Nove Céus. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim Bang. A garra de Bihuil se chocou contra o chão lamacento do Pântano Negro, fazendo com que uma enorme quantidade de lama se espalhasse no ar. Chamas roxas queimaram a terra e incontáveis fantasmas em luto pareciam gritar nas chamas, suas almas se transformam em combustível para as chamas roxas queimarem ainda mais. O cabelo de Bihuil estava partido e seu olhar estava feroz. Ela olhou para cima para ver que Li Ming tinha pisado a 1000 pés de distância. Seu ataque tinha errado completamente. Li Ming olhou para as chamas púrpuras ainda queimando no chão, sua expressão mudando ligeiramente. Ele simplesmente não era capaz de lidar diretamente com Bihuil neste momento. A disparidade em sua força era grande demais. Ele havia aberto o portão da maravilha e usado o roque dourado quebrando o vazio para evitar o ataque de Bihuil. Neste momento, sua extrema velocidade era a maior vantagem que ele podia confiar. Pirralho, não pense que sua velocidade é invencível dentro da destruição da vida. Eu vou te mostrar o poder de um verdadeiro mestre da destruição da vida. Os gritos trágicos de Bihuil soavam como gemidos de fantasmas. Ela mordeu a própria língua, cuspiu sangue e engoliu-a. No momento seguinte, seu corpo enrugado emitiu sons crepitantes quando suas roupas se separaram e seus cabelos voaram loucamente no ar. O corpo de Bihuil começou a crescer, tornando-se maior e mais alto. Suas garras se tornaram mais longas e suas duas mãos quase se inclinaram para o chão. Seus cotovelos desenvolveram esporas afiadas, seu corpo se curvou cada vez mais e uma camada de pele fina cobriu seu corpo. Ela parecia exatamente como o lendário cadáver morto-vivo comendo fantasmas do inferno. Este método de cultivo, a mente de Li Ming gelou. Havia uma miríade de cultivos de caminhos demoníacos com inúmeros efeitos. Bihuil havia usado um método de cultivo que alterava o corpo, semelhante à técnica de marionetes de zumbi. Era um estranho método de cultivo que mudava o corpo com o uso de forças externas. Li Ming nunca desprezaria tal técnica que desejava força, independentemente do custo a ser pago. Quando o zumbi tinha se classificado no mandato do céu, ele só estava na quarta etapa da destruição da vida e isso era tudo por causa da estranheza desse método de cultivo. E agora este Bihuil na frente dele não tinha muito de sua vida restando, mas ela ainda era capaz de se classificar entre os 50 melhores mestres do mandato do céu. Ela certamente tinha que ter seus aspectos extraordinários. Quando o corpo de Bihuil mudou, o segundo emissário demoníaco também se movimentou. Ele preferia que Li Ming não tivesse morrido. Ele queria pessoalmente derrotar Li Ming e capturá-lo. Com um grito alto, o corpo do segundo emissário demoníaco pareceu brilhar como um inferno enquanto dezenas de selos sugadores de sangue começaram a girar em torno de seu corpo. Seu sobrenome era Situ e de um ramo de descendentes da família real Situ do reino divino de Azura. O que ele praticava era a verdadeira arte da alabarda da grande desolação. Ha! Bihuil soltou um rugido de tremer a terra quando seu corpo se transformou em uma linha preta e disparou em direção a Li Ming. Sua velocidade não era mais lenta que a velocidade extrema de Li Ming. E por trás, o segundo emissário demoníaco estava seguindo-a de perto. Ele segurou uma lança longa na mão, a luz negra da lança parecia abrir um buraco no vazio. Arte da alabarda da grande desolação, caminho do abaté. As pupilas de Li Ming se contraíram quando ele viu duas pessoas atacando-o ao mesmo tempo. Ele não tinha a intenção de lutar com Bihuil e o segundo emissário demoníaco. Isso era semelhante ao suicídio. Ao mesmo tempo, fugir daqui também não era uma opção. A velocidade atual de Bihuil não era mais lenta que a dele. Seria impossível despistá-la em um curto período de tempo. Como Bihuil estava usando essa técnica especial para se energizar, ela simplesmente perdeu todo o raciocínio. Neste pântano negro de 8.000 milhas, que foi preenchido com perigos e mais perigos, se envolver com esta louca em uma perseguição extrema velocidade era o mesmo que suicídio. Se eles conseguissem aborrecer a existência de um dragão divino neste mar dos milagres como aquela serpente marinha, então um único sopro poderia matar todos eles sem deixar um esqueleto sequer. Li Ming não queria morrer aqui junto com essa velha maluca.
Ele fez um julgamento em fração de segundo. Ele abriu o portão da maravilha e pisou no roque dourado, quebrando o vazio, correndo a toda velocidade. Nos céus, as nuvens negras pairavam no ar como montanhas negras titânicas, obscurecendo completamente o sol. Apenas a luz fraca e deslumbrante dos trovões iluminava o mundo. Quanto à espessura dessas nuvens escuras, só os céus saberiam. Li Ming foi rápido. Em apenas alguns piscares de olhos, ele havia corrido mais de uma dúzia de milhas. Aqui, fortes ventos celestiais rugiam como lâminas de barbear assassinas, soprando e cortando a verdadeira essência protetora de Li Ming, como se isso quebrasse suas defesas a qualquer momento. Se um artista marcial de nível inferior entrasse aqui, apenas este forte vento celestial seria suficiente para cortá-los em pedaços. Li Ming apertou os dentes. Ele liberou a força do deus Erege e revolveu sua energia até o limite. Vá! Li Ming se tornou um com sua lança. Ele se tornou um fluxo de luz que foi diretamente perfurando os céus. Bihuil e o segundo emissário demoníaco seguiram logo depois. Neste momento, Bihuil já havia enlouquecido e o segundo emissário demoníaco também desejava desesperadamente capturar Li Ming. Ele tinha um sentimento em seu coração. Se ele pudesse capturar Li Ming e obter as recompensas do reino divino, ele seria capaz de eliminar este demônio em seu coração e ter grandes esperanças de avançar para o reino Mar Divino no futuro. O reino Mar Divino era a tentação suprema de qualquer potência nas etapas da destruição da vida. Mesmo que ele tivesse que enfrentar o perigoso pântano negro de 8.000 milhas, ele ainda iria. Ping! Li Ming colocou sua lança diante dele e atravessou as nuvens escuras. Uma poderosa força de impacto separou todas as nuvens próximas por milhas. Por um tempo, o raio desceu e trovões altos ecoaram pelo mundo. Li Ming foi inundado por este infinito relâmpago celestial. Acima do mar dos milagres havia o domínio de trovões dos 9 céus. Esta era uma área com trovões sem fim. Se um artista marcial geral entrasse, eles se transformariam imediatamente em cinzas. Droga! O segundo emissário demoníaco ainda era sensato e lógico. Quando viu Li Ming submergir no domínio do trovão, seu coração se apertou. Quando Li Ming conseguiu atravessar a neblina negra sem o menor dos ferimentos, isso o fez sentir como se Li Ming fosse tão duro quanto uma barata. Mesmo esse raio podia não ser capaz de matá-lo. Quando a névoa negra cobriu o mundo, não consegui ver como você sobreviveu. Mas agora que você está na minha frente, deixe-me ver exatamente quais métodos você tem. Eu não acredito que com a minha força na 83 posição do mandato do céu, eu ainda seria inferior a uma mera criança no reino núcleo rotativo apenas na 280 posição. O segundo emissário demoníaco rangeu os dentes. Ele galvanizou sua verdadeira essência protetora até o limite e perseguiu Li Ming. Ele não acreditava que Li Ming tivesse uma maior resistência à neblina negra do que ele. Ele deve ter usado algum método esperto para sobreviver. Kkk. O trovão se torceu em longos chicotes que violentamente atacaram a verdadeira essência protetora do segundo emissário demoníaco. Sua verdadeira essência protetora começou a derreter rapidamente e o poder restante do trovão perfurou seu corpo como uma víbora. A energia se espalhou através dele, avançando insanamente através de seus meridianos e carne. Ele não teve escolha senão revolver sua verdadeira essência para suprimi-la, fazendo diminuir a velocidade de seu sangue pingar. Quando ele olhou para cima, viu que Li Ming nem sequer diminuiu a velocidade. Ele já tinha perfurado mais de 12 milhas no domínio do trovão. Esse garoto. As pupilas do segundo emissário demoníaco se encolheram. O corpo dele era feito de ferro. Ele nem precisou desacelerar ao entrar no domínio do trovão. Ou ele resistiu com força à sensação entorpecedora do trovão para manter sua velocidade máxima para escapar. A velocidade do segundo emissário demoníaco continuou a cair. Mas na frente dele, Bihuil não parecia se importar com esses trovões nos seus arredores. Ela era como uma louca psicótica enquanto corria para frente, sem se importar se os trovões que caíam sobre ela machucassem seu corpo. Como a perseguição continuou, Bihuil e Li Ming rapidamente deixaram para trás o segundo emissário demoníaco. O segundo emissário demoníaco olhou com os olhos arregalados.
Ele olhou na direção em que Bihuil e Li Ming desapareceram. Não havia necessidade de explicar como Bihuil havia conseguido isso. Ela era incrivelmente forte para começar e seu método de cultivo estranho permitiu que ela se tornasse mais forte em troca de sua atual aparência bizarra. Este forte poder defensivo que veio da necrose dos nervos, dando a Bihuil enorme resistência a este trovão. Mas que método Li Ming usou? O segundo emissário demoníaco parou, desanimado. Continuar mais longe superaria o limite de seu corpo. 20 milhas, 25 milhas, 30 milhas. Li Ming constantemente voou mais fundo. O trovão começou a mudar de cor. Passou de branco-azul e desvaneceu-se em branco-roxo. O poder do trovão tornou-se ainda mais violento e ardente. Os arcos de relâmpago tornaram-se tão espessos quanto um braço e a luz do trovão tornou-se cada vez mais selvagem. Mesmo com a semente do deus Erejé suprimindo o poder do trovão dentro dele, Li Ming ainda sentia explosões de paralisia. O trovão aqui era muito aterrorizante. O poder do trovão que Li Ming poderia conter dentro de seu corpo estava chegando ao limite. Sua pele estava começando a chiar e queimar, seu corpo inteiro liberando sons crepitantes de xixi. Ele olhou para trás para ver que Bihuil ainda estava perseguindo de perto. Essa maldita velha bruxa ainda está correndo atrás de mim. Meu cultivo é muito baixo. Além do meu Dantian, não há outro lugar em meu corpo que eu possa armazenar energia. Em comparação com uma potência da destruição da vida, minhas perdas são grandes demais. Mesmo com a semente do deus Erejé, que desafia o céu, não há tempo suficiente para refinar o poder deste trovão. Se eu continuar a reunir o poder do trovão em meu corpo, meus meridianos vão explodir. Li Ming cerrou os dentes e continuou a fugir em frente, mais fundo no domínio do trovão. Neste ponto, o trovão se tornou um roxo profundo. O raio rugiu. Se os arcos do relâmpago eram como chicotes grossos no começo, eles agora se tornaram dragões criados pelo trovão. Este era um verdadeiro inferno de trovões. Não só o trovão atacou o corpo de Li Ming, mas também sua alma. Nos céus acima de seu mar espiritual, os trovões nadavam como dragões de inundação, querendo separar o mar espiritual de Li Ming. A intenção marcial Sansara e o espírito de batalha começaram a se ativar, compartilhando essa grande pressão. O poder do trovão era facilmente capaz de prejudicar o próprio mar espiritual. Se alguém não tivesse uma vontade firme e o poder contra o trovão que os atacasse, eles facilmente cairiam inconscientes. Uma forte sensação de entorpecimento inundou todo o corpo de Li Ming. Li Ming desesperadamente estimulou a sua verdadeira essência além de seu limite. A semente do deus Erejé tremeu violentamente quando absorveu vigorosamente as enormes quantidades do poder do trovão. Ainda assim, havia muito restando que brutalmente atacava os meridianos de Li Ming. Sua velocidade começou a cair. Mas enquanto a força de sua alma se trancava em Bihuil, ele estava agradecido por ela estar obviamente alcançando seus limites. Sua velocidade havia diminuído muito. Neste momento, seu cabelo estava partido em incontáveis. Áreas de seu corpo estavam queimadas de preto. De tempos em tempos, correntes de eletricidade se formavam em seu corpo, emitindo sons crepitantes. Seus olhos eram como fantasmas. Não havia pupilas neles, apenas esclera roxa pura era emitida com uma luz assustadora que criava arrepios. Perigo. O coração de Li Ming percebeu a origem de uma sensação de imenso perigo. Ao mesmo tempo, Bihuil se movimentou. Ela gritou e seu corpo subitamente acelerou. Sua mão direita se transformou em uma garra, estendendo a mão para Li Ming. Como sua velocidade aumentou, sua pele e carne também quebraram. Em seu braço direito, um fantasma de manto branco apareceu de repente, uivando para Li Ming. Quando este fantasma apareceu, a maior parte foi imediatamente derretida pelo poder infinito do trovão. No entanto, o excesso de energia ainda fez o couro cabeludo de Li Ming formigar. Não havia absolutamente nenhuma maneira que ele pudesse lidar com isso. Li Ming ignorou todos os possíveis perigos do domínio do trovão. Ele abriu decisivamente o portão da maravilha e mostrou a sua maior velocidade. Roque dourado quebrando o vazio. Vosh! Li Ming torceu o vazio. Um único passo o levou 10 milhas à frente.
Um enorme som explosivo ecoou atrás de Li Ming. Ele havia evitado o ataque fatal de Bihuil. Mas quando diminuiu, a sua aparência de repente mudou. Na posição em que ele estava, os arcos relampejantes ao redor dele já estavam dourados. Os arcos relampejantes dourados tinham apenas a largura de um dedo, mas continham uma energia aniquiladora horripilante enquanto cresciam loucamente em direção a